Shalom, amados! Sejam todos bem-vindos ao nosso nono passo na nossa jornada de Yom Kippur. Nós passamos uma semana toda olhando para dentro de nós, vendo aquilo que nós precisávamos melhorar, aquilo que nós precisávamos transformar, aquilo que nós precisamos estar sempre atento para que nós não venhamos falhar, como pessoas, no nosso modo de agir. E agora nós estamos na segunda semana olhando para fora, aquilo que tem grandes influências do lado externo de nós. Nós tiramos aquilo que é segredo, que está apenas dentro de nós, e nos colocamos para reconhecer aquilo que está fora de nós. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. É uma coisa que vocês vão ver com o passar do ensinamento, que realmente nós precisamos ter muita habilidade para saber lidar com essa questão, que é a língua, a fala, o poder da fala. Então, nós precisamos ter um linguajar, um falar, que ele seja verdadeiramente saudável, salutar, porque senão, queridos, o que acaba acontecendo? Nós acabamos menosprezando o que nós falamos, e muitas vezes nós precisamos entender que a fala, ela cria realidades, Às vezes você pode prestar atenção que de repente você até tem um bom relacionamento com alguém e tal, mas se alguém chega e fala mal daquela pessoa para você, às vezes você até nem muda a sua forma de agir. Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Nós ficamos com outro tipo de sentimento porque ouvimos coisas negativas que muitas vezes nem procuramos, não sabemos e nem procuramos saber se é verdade aquilo que nós estamos ouvindo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da nossa fala. Hoje nós entramos em um dos terrenos mais práticos e desafiadores da nossa existência, a nossa boca. A boca, ela é considerada um dos portais, um dos principais portais para a nossa vida. Por quê? Porque nós temos duas forças quando nós usamos a nossa boca. Nós temos uma força externa e uma força interna. Por quê? Através da boca eu posso abençoar ou amaldiçoar as pessoas, e abençoar ou amaldiçoar a mim mesmo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. As palavras, como eu já disse, as palavras, elas têm o poder de criar realidades. Então, eu tenho que tomar cuidado. Tem um versículo que eu gosto muito, que o salmista Davi, ele fala assim: põe, Senhor, uma guarda à minha boca. Esse texto, para mim, ele é tremendo. Por quê? Porque o salmista Davi, ele sabia tanto do cuidado que se precisa ter com a boca, que ele vai dizer essa frase: Senhor, põe uma guarda à minha boca. Por quê? Porque realmente, se nós não tomarmos cuidado, nós não tomarmos o devido, não sei se a palavra correta seria só cuidado, mas o devido trato com a nossa boca, nós podemos muitas vezes, viu, queridos, nós não saímos de realidades porque a nossa boca não permite que nós saiamos, Porque a gente fala uma coisa, a gente dá sustentabilidade para aquela coisa. Eu conheço pessoas que ela falava assim: minha vida está muito boa, vai acontecer alguma coisa ruim. Poxa vida, que isso? Uma vez eu estava conversando com uma senhora que ela tinha 4 filhos. Ela tem 4 filhos. E aí eu estava conversando com ela, tal, daqui a pouco o filho dela tossiu lá, deu uma tossida lá. Aí ela falou: ai meu Deus, essa noite eu não vou dormir com esse menino com bronquite. Aí eu peguei, olhei para ela e falei: quem falou que você não vai dormir? Não, mas é porque... Eu falei:
Pelo amor de Deus, não aconteceu nada, o menino tossiu. Por que você já está, de repente, o maligno nem queria perturbar a tua vida, mas você deu uma ideia boa mesmo, né? Vamos atacar a bronquite desse menino. Então, a gente precisa tomar cuidado. Yeshua, Jesus, ele fala para nós o seguinte, que nós seremos condenados ou absolvidos pelas nossas palavras. A nossa palavra tem um poder muito grande e nós precisamos tomar cuidado com esse poder. Nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos avacalhar, nós vamos de mal a pior, porque nós vamos apenas ficar, e muitas pessoas fazem isso, ficam apenas falando coisas extremamente negativas. E nós não estamos aqui para ficar falando coisas negativas, nós estamos aqui para falar a realidade, mas além de falar a realidade, nós estamos aqui para pronunciar palavras que sejam de bênção. Provérbios 18 e 21 vai dizer: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então, uma vez eu vi um palestrante dando uma palestra e ele estava justamente falando sobre o poder da língua, né, o poder da fala. E aí ele pegou e falou uma coisa que eu achei assim super interessante, né? Ele falou assim: eu vou mostrar para vocês na prática o que é esse poder da fala. Aí ele pegou e falou assim: e como que o nosso sistema, o sistema que Deus colocou em nós, já nos protege disso. Fiquei olhando, falei: rapaz, o que esse cara vai inventar? Aí ele chamou uma pessoa para frente, lá para onde ele estava fazendo a palestra dele, e aí ele pegou e falou para a pessoa assim: eu quero que você grite 3 vezes bem alto: eu vou ser um milionário. Aí a pessoa: eu vou ser um milionário, eu vou ser um milionário, eu vou ser um milionário. Maravilha, que bom. Aí ele pegou e falou assim: agora eu quero que você grite 3 vezes bem alto, com toda a força que o seu pulmão tiver: eu vou morrer daquela doença que começa com CA. Eu vou morrer dessa doença. A pessoa não quis gritar. A pessoa não gritou. Aí ele pegou e falou: tá vendo? Por que você não quer gritar? Porque o teu intelecto, ele já entende que isso traz realidade. Às vezes a gente fala assim para as pessoas assim: olha, né? Isso acontece muito com aquelas pessoas que a gente gosta. Por exemplo, a pessoa está fumando, aí a gente fica falando para ela: olha, o cigarro causa tal doença. E às vezes quem fala é que fica doente. Por quê? Porque a boca tem esse poder de criar realidades. E nós precisamos verdadeiramente tomar cuidado com isso. Então, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E quem a usa habilmente será recompensado. Então, o que você tem? Como que você tem usado o seu poder de fala? Nós temos um sábio que ensina muito sobre a questão da fala, que é o Hafetz Haim. Ele fala assim: o homem só fala porque ele não tem capacidade para ficar calado. E é uma verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Eu tenho que falar o que é útil. Eu tenho que falar o que é proveitoso. Por isso que o apóstolo Paulo, Shaul Rachali, apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós assim: ouve tudo, mas retém só o que é bom. Então, ouvir, muitas vezes nós somos obrigados a ouvir, né? Às vezes você está num ambiente que você não comanda aquele ambiente, e aquele ambiente, as pessoas estão lá falando mal, as pessoas estão falando que não deveriam falar e tal. E aí Paulo diz: ouve tudo, não tem como escapar, então ouve tudo, mas retenha apenas o que é bom. Isso é um cuidado que nós temos que ter. Isso é um cuidado que nós temos que estar atentos, porque senão a gente vai atropelando e vai tropeçando na própria língua. Tem gente que fala, né? Fulano, quando morrer, vai precisar de 2 caixão, um para o corpo e um só para a língua. Não é bom isso. Sejamos comedidos ao falar. E quando for falar, pensa bem antes de falar, né? Ah, eu vou ficar doente. Nunca fale isso.
Não, 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 não. A minha esposa, ela trabalha num pronto-socorro e ela teve uma experiência assim que foi bárbara, né? Um dia, eles estavam sentados jantando e uma senhora estava sentada conversando tal, e de repente ela falou uma coisa e uma daquelas pessoas que estavam ali jantando com ela falou para ela assim: pô, você já está morta. Ela falou isso e a minha esposa estava presente na hora, viu que na hora o rosto daquela senhora decaiu na hora. Ela recebeu aquela palavra na vida dela mesmo. Então, passou-se alguns dias, ela foi fazer um procedimento de estética, colocar fios de ouro no corpo, no rosto. Deu um negócio lá e ela veio a óbito. Então, nós precisamos tomar cuidado. Às vezes o nosso filho, né? A pessoa fala, isso aí quando crescer vai virar um vagabundo, vai virar um marginal. Não fale isso pro seu filho. Se você tem que falar alguma coisa pro seu filho, fale sempre que ele vai ser uma bênção, que ele vai ser uma pessoa abençoada, que ele vai ser bem sucedido, que ele vai ser um homem de caráter, que vai ter sucesso, que ela vai ser uma menina de caráter, que vai ter sucesso, que vai crescer, que vai ser gigante. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, pavimentando o futuro dos nossos filhos. E muitas vezes o filho ouve lá você falar que ele é burro e ele pega aquela palavra, é que eu sou burro mesmo, pai. Eu não tenho capacidade, eu não consigo. E isso não é verdade. Eu tenho que proteger minha família, eu tenho que proteger a minha casa, eu tenho que proteger as pessoas que estão próximos a mim. Por quê? Porque a minha palavra, principalmente palavra de pai e de mãe. Pai e mãe devem se tomar muito cuidado com o que fala para os seus filhos. Ah, você não presta igual o seu pai. Não, o pai dele pode ser o que for. Ah, você não presta igual a sua mãe. A mãe dela pode ser o que for, mas você não vai ter a liberdade ou a autoridade de lançar esse tipo de palavra sobre a vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Tem marido que gosta de ficar xingando a esposa. Isso não é salutar. E muitas vezes acontecem problemas no nosso casamento, nós que somos casados, porque nós ficamos chamando esses problemas. Sabe, às vezes o marido lá se mata de trabalhar, é um homem sério, é um homem dedicado à sua família, e aí ele chega em casa e ele escuta a mulher dele falar assim: você deve ter alguma rapariga na rua. Aí você olha para isso, e às vezes o que acontece? Acaba acontecendo. Aí quando acaba acontecendo, fala assim: não, é o homem que é mau caráter. Não, não é que o homem é mau caráter. Também faltou caráter, mas muitas vezes você puxou essa realidade para a sua vida. Ah, vão roubar esse carro. Poxa vida, não fica soltando essas coisas. Sabe? Se você vai orientar alguém, meus filhos, quando eles moravam comigo, às vezes eles falavam: eu vou comprar tal celular. Eu falava: filho, não compra. Por quê, pai? Eu trabalho, tenho meu dinheiro, eu sei, mas não compra porque é o seguinte, é um celular que ele é visível, ele é visado. Então as pessoas, o maligno, o mal, pode ficar de olho e querer roubar de você. E aí, roubar não é o problema. Mas quantas vezes a gente não vê histórias aí do cara vai roubar um celular e acaba fazendo uma bobagem maior com o dono do celular. Então, nós precisamos até saber aconselhar, até saber o que falar e como falar. Então, vamos tomar cuidado com a nossa fala. Amados, a Bíblia vai dizer que Deus criou o mundo pela palavra. A Bíblia vai dizer, e Deus disse: haja e ouve. Haja e ouve. Haja e ouve. Então, esse é o poder que Deus também colocou sobre a nossa vida. Os animais não falam, não têm o raciocínio para falar. O papagaio repete palavras que ele grava, que alguém ensina ele a falar. Mas ele não responde por inteligência. Então, nós precisamos entender que o mundo foi criado pela palavra. É lógico que nós não temos o mesmo poder que Deus, mas nós também foi colocado um poder sobre a nossa palavra. É por isso que a Bíblia vai falar: olha, o poder da vida e da morte estão na língua. A língua tem esse poder de trazer vida e de trazer morte.
Então, vamos tomar cuidado com isso. O lashon hará, falar mal dos outros. E às vezes, a gente tem mania de falar mal de nós mesmos. Olha, falar mal dos outros já é um absurdo. E aí a gente vir e falar mal de nós mesmos. Ah, não, eu odeio, de verdade, eu odeio quando a pessoa fala, não, é que eu sou relaxado mesmo. Não, não. Você não é relaxado, você está relaxado. Você pode transformar essa situação. Não, é que eu não tenho capacidade. Você pode se preparar e ter capacidade. Nós somos capazes de qualquer coisa. Então, nós vamos aprender na Bíblia que é muito perigoso esse lashon hará. O que é o lashon hará? É o falar mal, é essa fala negativa, é fazer fofoca, é caluniar, falar mal dos outros, mesmo que seja verdade. Às vezes a gente vê a televisão, a televisão e a internet, ela fica nos induzindo a isso. Não, fala mesmo, fala. E como eu já falei outras vezes, a gente tem mania de dizer assim, é porque eu sou sincero. Não, não é porque você é sincero. É porque você gosta de realmente fazer esse tipo de coisa. Então, vamos tomar cuidado com isso. Porque falar mal, a primeira coisa que o falar mal cria é uma proteção em nós contra as bênçãos espirituais. Irmãos, depois que acabar a jornada de Yom Kippur, eu vou dar para vocês chances de nós fazermos alguns cursinhos juntos, mas se a gente conseguir entender que todas as coisas que a gente recebe de Deus, ela vem como uma irradiação de luz na nossa vida, é como uma luz projetada sobre nós, e o lashon hará, o falar mal, ele vai justamente impedir que essa luz penetre em nós. Então muitas vezes Yeshua fala dos olhos, fala, olha, se os seus olhos forem bons. Por quê? Os olhos sendo bons, o meu pensamento, intelecto a respeito daquela coisa vai ser boa. E eu só vou falar coisa boa. Agora, se ele for mal, eu vou ver, às vezes, uma mesma imagem. Alguém vai julgar favoravelmente e alguém vai julgar desfavoravelmente. Então, quando nós falamos mal, e não interessa se é de outra pessoa, não interessa se é de mim mesmo, eu não tenho autoridade de me diminuir. Seja pelo qual for o motivo. Não, é que eu sou isso mesmo, é que eu não sei o que. Não. Isso não está certo. Isso não é bom. E isso vai fazer mal para a nossa vida. Então, quantas vezes você usa a sua fala para diminuir outras pessoas? Esse é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque sempre que a gente está diminuindo os outros, significa que eles estão maiores do que nós. Entendeu? Quando eu preciso falar mal para diminuir uma pessoa, para rebaixar uma pessoa, significa que essa pessoa ela está acima de mim. E eu inconscientemente entendi que ela está acima de mim. Mas eu não vou achar capacidade para chegar ao nível dela. O que eu faço? Eu tento diminuí-la. Então, um outro aspecto que eu quero falar é sobre você reclamar da vida. Você já deve ter ouvido falar. O que significa a palavra reclamar? É clamar de novo. É clamar mais uma vez. Então, você precisa entender que toda vez que você reclama de uma situação, aquela situação vai se repetir na sua vida. Por quê? Porque aconteceu e você está clamando novamente por aquela situação. Então, você precisa tomar cuidado. Você tem que ser uma pessoa que não vai... A fofoca chegou em você, morre. O maldizer chegou em você, morre. Eu sempre falo, quando começa uma guerra de pedra, o primeiro que tiver capacidade de receber uma pedrada e não devolver, vai encerrar a troca de pedras. Agora, se a gente ficar trocando, Provérbios vai dizer assim, sem lenha
o fogo se apaga. Não tendo maldizente, cessa a contenda. Então, não, posso contar uma coisa que eu fiquei sabendo? Não pode, não pode. Não é bom você contar, não vai fazer bem para nós, então não conta. Tome cuidado para a sua vida, né? Quantas vezes o carro dá um probleminha, a gente começa a xingar o carro, essa porcaria, isso não presta, não sei. Você está criando realidade, meu querido. Olha, lembra? Deus falou, haja, e aconteceu o quê? Houve. Nós não temos a mesma capacidade, mas às vezes a gente fala, haja, passa-se um tempo, acontece aquilo que a gente falou que era para agir, haver, né? Desculpa, não é agir, é haver. Então, vamos tomar cuidado com isso. O exercício diário hoje para nós, o exercício prático, é fazer um jejum de fala negativa. É a gente, antes de falar por impulso, tomar um golinho d'água, um café, para ver se a gente pode realmente falar aquilo que a gente quer falar. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente male ouviu, já está falando mal de outras pessoas. E não interessa. Às vezes você tem lá uma pessoa que não tem a mesma filosofia, não segue a mesma religião, não segue. Não fale mal. Não fale mal de ninguém e de nada. Porque você vai ter muito sucesso se você fazer isso. Então, o nosso exercício é ficar em silêncio para não falar mal de nada, nem de ninguém. Então faça isso durante um dia todinho. É proibido reclamar, criticar, participar de qualquer conversa que envolva a vida alheia. E se não tiver algo construtivo para dizer, escolha o silêncio. Vai ser melhor. Agora nós vamos ler o Salmo de número 27, que é o Salmo que a gente lê todos os dias. Salmo de número 27, ele diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No recôndito de seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, não me enjeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém e amém. Eu espero você amanhã para o 10º passo da nossa jornada de Yom Kippur. Até lá, que o Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.